Pessoal, boa tarde. Só passar um cenário aqui com a visão que eu tenho, tá? Tá bem confuso, né? O mercado para tentar identificar alguma possibilidade gráfica para pós-eleições, né? Para a gente chegar na segunda-feira tentar enxergar alguma coisa, mas assim, a princípio, pela metodologia que eu uso, eu estou passando aqui para vocês o que está passando na minha cabeça nesse momento, tá? Então, ainda não tem nenhuma decisão tomada ainda, mas para tentar mostrar um pouco o que eu estou pensando no momento que é agora, tá? Aparentemente, um cenário macro, né? Desde aquele fundo que a gente foi feito lá na região de 70 mil, no 70K, aqui no meados de junho mais ou menos, aparentemente ele está formando um ciclo. Eu uso alguns pontos principais de inflexão do mercado como base para tentar identificar um possível cenário até onde o mercado pode ir, tá? Então, às vezes, por exemplo, aqui tem uma regiãozinha de congestão, eu imagino que aqui possa ter alguma resistência, né? Se ele teve algum problema aqui, porque alguma resistência tinha aqui. E geralmente eu penso dessa forma, se teve uma resistência, porque alguma coisa tinha. E esse alguma coisa, geralmente o que eu penso é um Fibonacci, tá? É um patamar de Fibonacci. Então, por exemplo, ele veio aqui no começo de um ciclo, né? Também já comento bastante com vocês que eu acredito muito em ciclos, né? Ele vem, começa um ciclo, ele fica bastante confuso no começo, aí ele começa a subir. Aí que ele começa a subir, ele começa a bater em alguns pontos e voltar, né? Então, aqui, ele acabou batendo na média, né? Da XMA e da MM200, de uma forte resistência aqui. Conseguiu romper, né? Aqui nesse trecho. Aí ele voltou, fez um pullbackzinho aqui e começou a subir. E aí esses pontos, que ele bate, que ele volta, eu tento sempre encaixar algum Fibonacci dentro dele aqui. Né? E aí ele começou, deu uma lateralizada, ele veio, aí ele subiu aqui, como aqui, ó, tá vendo? Ele bateu e respeitou bem essa regiãozinha aqui. Aí, essa semana ele veio e bateu aqui, ó, dá a entender que podemos estar fazendo um ciclo, né, que possa ir até a região aqui de 95, tá? Dá a entender isso, dessa forma. Pelo menos tudo que eu tô falando é o que passa na minha cabeça, tá? Se é o certo ou não, mas a gente vai acompanhando durante os próximos dias aí. Mas eu, a princípio, eu acredito que o mercado, dentro de uma faixa, possa ir buscar os 95. Mas o que isso quer dizer? Que a gente está aqui no 82, por exemplo. Já vai 95 direto? Não sei. Esse é o problema, tá? Porque dentro de um ciclo, tá vendo? Aqui, ó, a gente estava em queda, mas dentro de um ciclo macro de alta, né? Então pode acontecer do mercado voltar, vir para cá, de repente, nessa faixa de preço aqui, por exemplo, 78, 79, de repente até vir aqui nessa faixa de suporte também, pode acontecer de voltar aqui. Então o mercado está um pouco indeciso. Esse é um cenário macro, tá? São gráficos de 240 minutos, né? E pode acontecer realmente de uma hora ou outra, né? Como eu digo, ele pode ficar oscilando aqui, ou de repente, por exemplo, segunda-feira, sei lá, deu sei lá, pode acontecer de um empate técnico aí. Difícil acontecer, mas vai que acontece. Entre Bolsonaro e Haddad, por exemplo, de repente o mercado interpretaria muito mal nisso, entendeu? E aí voltaria aqui embaixo, né? Poderia dar uma porrada para baixo, ficar embaixo congestionada e vir no segundo turno, por exemplo, sei lá, o Bolsonaro ganha no segundo turno, por exemplo, e a bolsa explode. Pode acontecer, tá? Então são cenários que nesse momento está difícil de tentar entender. Então, quando é dessa forma assim, o que eu geralmente faço? Eu tento fazer. Eu vou para um gráfico um pouco menor, né? Por exemplo, jogando aqui um gráfico de 15 minutos, por exemplo, ele subiu nessa semana, ele bateu num ponto aqui, começou a formar algumas figurinhas, hein? Tá vendo aqui? Ele sobe, ó. Quando ele sobe dessa maneira aqui, ó, meio constante, eu interpreto que ainda ele tá dentro de uma tendência de alta, né? Aí de repente ele me dá uma porrada aqui, ele começa a fazer algumas figurinhas aqui em cima da média, voltar, traz as médias para baixo. Eu entendo que possa ser um novo ciclo de queda, de curtíssimo prazo, tá? Então, volto a dizer, aqui seria uma tendência de 240 minutos, né? Uma coisa já de longo prazo, de médio prazo, para subir, poderia subir até a região aqui acima de 90.
Só que no curtíssimo prazo, realmente, o mercado dá a entender, pode dar a entender, né? Eu uso alguns pontinhos, né? Para tentar identificar alguma coisa. Aí ele vem para cá, segurou aqui, aí bateu aqui. Então, assim, pode ser. Esse gráfico aqui, sinceramente, ele tá difícil de interpretar, né? Mas dá a entender, esse é o meu pensamento, que pode acontecer é o seguinte. De repente o mercado sentir algum impacto negativo, no caso das eleições na segunda-feira, cair, mas uma queda pode até ser forte e intensa, mas de curto prazo, talvez. Né? Então, de repente, pode acontecer na Bolsa voltar para patamares aqui de 77, 78, 76, pode voltar até aqui embaixo. Né? Isso seria um cenário pós-eleições. Né? Voltar aqui embaixo ainda, para aí depois, de repente, ó, faixa de 76, 77, até mais ou menos por aqui, ó, coincidiria mais ou menos nessa faixa aqui, né, desse preço aqui de 78, 76, 77, por aqui. Então eu acredito que possa acontecer alguma coisa que o mercado não vai gostar nas eleições, tá? Tá bem difícil realmente o cenário, porque tem pontos que indicam que possa cair mais, a Vale mesmo, né? A Vale, por exemplo, ó, o que acontece? Ó, a Vale, a gente tinha uma projeção, né, a gente tinha comentado no site, né, no nosso site, no rumosdabolsa.com, né? A gente tinha até identificado que aqui poderia realmente haver uma região de topo semanal, né? Pelo fato de ser topo semanal, né, o que acontece? Ele pode até subir no começo da semana, mas ele volta a cair no final da semana, no fechamento do candle. Então por isso que eu mantive até hoje, ainda vou manter ainda mais um pouco, de repente esperando que possa cair mais ainda Vale, né? A put de Vale. Então assim, vai de estratégia de cada um. Como eu entro com pouco capital e eu consigo segurar, mesmo com ela estando em tendência, indo contra a minha tendência, eu seguro ela, porque eu estou com pouco capital. Se você trabalha com opções com capital mais alto, então qualquer gain que você tiver, já realiza já, entendeu? Mas no meu caso, eu particularmente prefiro trabalhar com pouco capital e segurar a onda, né? Então, de repente, por exemplo, para mim, essa região aqui, ó, de 61, mais ou menos, era um topo, né? Era um candidato a topo. Mas vê que ele ainda deu uma esticadinha lá para cima ainda, mas eu não abri mão da minha put, justamente pelo fato de um cenário de semanal, né? Então, vamos supor, se começa a subir aqui, ó, segunda e terça, eu relevo, né, apostando que realmente mais perto do fechamento semanal, na quinta e na sexta ele ganha tendência no sentido ele acabe voltando para cá na queda, né? Porque realmente havia uma expectativa de um topo aqui e realmente está sendo formado um topo aqui nessa faixa de 61, 62 aqui de Vale. Então, Vale, eu acredito que possa continuar caindo ainda. Só que Petrobras, ele teve aparentemente, ele pode estar formando um ciclo que possa chegar na região de 28 a 29, tá? Pelo fato, ó, ele subiu, ele bateu num ponto aqui, teve uma inflexão aqui, voltou aqui e continuou subindo, aí bateu aqui nesse pontinho aqui também, meio milimétrico aqui também, né? Então, assim, esse candle aqui é uma agulhada de alta, né? Tanto que tanto que esse candle aqui ajudou a gente realmente a passar aquela call de Petri, né? E também indicando que ela poderia ser uma boa compra. Só que o que acontece? Ela acabou subindo aqui, mas nada impede também que de repente, sei lá, o mercado saia o resultado das eleições acabe não agradando muito o mercado. Pode acontecer muito bem, de repente, de Petrobras abrir aqui embaixo, não duvidaria, de repente, sei lá, de algum problema, ela abre aqui embaixo, mas já volta a subir na sequência de novo já. Então, dentro de uma turbulência que seria saudável, né? Então, mas a princípio dá a entender que Petrobras possa, semanalmente, né, falando, então, de repente o que acontece? A gente tem que sempre ter em mente, quando eu falo formação semanal, tem sempre em mente que se é uma formação semanal altista, corre o risco dele cair, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, ele caiu aqui, ó. Isso aqui é uma queda, de repente na segunda ou numa terça, e aí depois ele começa a subir, né?
Aqui também ele deu aqui tá meio que dando uma descansada só, né? Mas a princípio há uma tendência clara para mim de alta semanal da Petrobras, que pode acontecer, só que aí aqui tá. Eu não sei se de repente possa fazer alguma coisa aqui e subir, ou seja, de repente caia, né, semana que vem, véspera do vencimento de opções e volte a subir na outra semana. Pode acontecer. Então, realmente o cenário está bem difícil, tá? E o Ibovespa semanal também, ó, tá bem. Esse é o cenário mais, vamos dizer assim, mais positivo que eu enxergo, é esse cenário aqui. Por quê? Aí vai um pouco contra, de repente, uma expectativa que possa vir alguma queda aqui. Por quê? Por isso que eu falo que tá bem confuso, ó. Essa situação aqui, ó, é o que a do Didi Aguiar usa, né? Nós aqui no nosso blog, no nosso site, nas nossas análises, a gente usa uma metodologia um pouquinho diferente que a do Didi usa, tá? A gente usa são médias exponenciais. E pelo que eu vi do Didi Aguiar aqui, ele usa o cruzamento de médias, né? O Didi Index, né? Esse Didi Index aqui, ó, pelo que eu estou estudando, pelo que eu vi, são médias aritméticas, né? Só que o que acontece? Dentro da metodologia que o Didi usa, ele vê aqui, ó, o estocástico em alta, né? O preto por cima do vermelho. Aqui o Trix também já querendo, né, abrir o preto por cima do vermelho também. Aqui o Didi Index, que é o cruzamento, ó, foi um cruzamento bem interessante, bem certinho, né? A média azul aqui subindo, a média vermelha caindo, né? A média rápida, né? A de 3 azul aqui e a de 20 abrindo aqui para baixo. Enfim, e aqui, ó, essa linhazinha violeta, né, que é o ADX, começando a ganhar tendência de alta. Justamente junto com o Bollinger fechando e abrindo aqui, ó. Esse cenário aqui, ó, é uma agulhada perfeita do Didi Aguiar, né? Ou seja, dá a entender que por aqui acaba explodindo o mercado depois das eleições. Então, por isso que eu falo, tá bastante confuso ainda. Bem complicado de achar algum cenário mais claro para a gente tentar apostar e falar assim, ó, realmente o mercado tende a abrir em queda ou abrir em alta na segunda-feira, né? Tá difícil de tentar precificar alguma coisa, né? E uma outra coisa também que eu vi que interessante é o setor financeiro. O setor financeiro, ó, ele teve a porrada para cima aqui. Dá a entender que ele possa fazer o seguinte, ó, fazer igualzinho a Petrobras fez antes de explodir. Ele fez a agulhada, né? Começa a congestionar. Pode acontecer dele voltar aqui para a média de 8. No que ele voltou para a média de 8, aí é compra da boa. Então, ó, igual a Petrobras. Aquele dia que a gente recomendou a Petrobras foi exatamente a mesma formação. Ó, teve uma agulhada, deu uma porrada para cima na sequência, ó, tá vendo? Ó? 2 candles fortes, lateralizou, voltou para a média de 8 e explodiu. Então, realmente, pode acontecer a mesma coisa aqui, ó. Ó, 2 candles de alta, lateralizando aqui, pode ficar um tempo aqui. Voltou para a média de 8 aqui, ó, tende a explodir, tá? Então dá a entender o seguinte. Dá a entender que podemos ter realmente um segundo turno. Que o mercado assuste um pouco no começo, na semana que vem, pode acontecer. Mas que, de repente, mais para frente, realmente acabe tendo uma tendência de alta. Então, dá a entender graficamente falando que pode ter um segundo turno, né? Talvez o Bolsonaro já não ganhe no primeiro turno, como de repente o mercado possa estar precificando, não sei, né? Tá difícil de interpretar. Mas dá a entender que vem o segundo turno, o mercado assuste, né? Joga o preço para baixo, no curtíssimo prazo, mas já se ajeite e começa a subir de novo, já precificando de repente uma vitória do Bolsonaro, por exemplo, né? Então, volto a dizer, o cenário está bem difícil, né, bem de interpretar, mas o que mostrei para vocês aqui é a visão que eu tenho. Então dá a entender que pode cair no curtíssimo prazo, na segunda-feira, e durante a semana já volte a subir já, tá? E é isso. E aí mais pro final do dia a gente tenta ver alguma coisa de algum straddle para se posicionar em opções.